Olá, meus amores! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês sobre a perda do meu pai. Já tem 3 anos que eu perdi, então fica nesse vídeo e vem comigo! Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a morte do meu pai. Meu pai, ele era o meu porto seguro, era o meu alicerce. Eu perdi ele tem 3 anos, em 2018. Ele faleceu no dia 23 de janeiro de 2018 e foi enterrado no dia 24 de janeiro de 2018. E assim, meu pai, ele era tudo na minha vida. E quando eu perdi meu pai, aconteceu um episódio na minha vida que eu não gosto nem de lembrar, mas eu vou estar relatando pra vocês tudinho hoje. Sim, gente, eu não perdi só um filho, eu também perdi um pai. E assim, a dor é imensa, imensa mesmo. E quando eu perdi meu pai, eu sofri tanto, mas tanto, de uma certa forma, eu não soube lidar com a perda, porque a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. A gente vê acontecendo com todo mundo, mas a gente acha que os nossos vão ser eternos. Não, ninguém vive pra semente. E assim, a perda do meu pai me ensinou muita coisa mesmo. E esse ano, vocês sabem que eu perdi o meu filho, então assim, eu conheço as duas dores, então não é fácil. E eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência. Bom, em 2018, eu perdi meu pai. Sendo que em dezembro de 2017, tudo aconteceu em dezembro de 2017. Em dezembro de 2017, minhas irmãs, elas casaram. Foram 2 irmãs minhas que casou. E ela, se eu não me engano, gente, se não me falha a memória, elas casaram dia 10 de dezembro, se não me falha a memória. No começo de dezembro, nesse período dos preparativos do casamento delas, eu seria madrinha de casamento junto com o meu esposo. Só que meu esposo, infelizmente, não foi padrinho. Mas eu fui a madrinha de casamento. E o que aconteceu? A gente estava correndo atrás de um terno pro meu esposo pra que ele fosse entrar junto comigo. E o meu padrasto, ele emprestou pro meu esposo. E no começo de dezembro, eu não me lembro diretamente a data, o dia mesmo exato, não me lembro. Só lembro que tudo aconteceu no começo de dezembro. A gente foi na casa da minha mãe, eu moro num bairro, minha mãe mora em outro. É no mesmo bairro, porém com nomes diferentes. Ela mora um pouquinho distante, mas assim, uns 15 minutos da minha casa, só que mais lá pra fora, pra perto da pista. Eu já moro mais pra dentro do bairro. E eu fui com ele buscar o terno. Só que antes de eu ir, se eu não me engano, era em uma sexta-feira. Se eu não me engano, era em uma sexta-feira ou em uma quinta. Um negócio assim. Mas creio que era numa sexta. Porque meu marido trabalha de segunda a sexta. E no outro dia ele estava em casa, então eu creio que era de uma sexta-feira. Eu fiz o que eu fazia de costume, dei janta ao meu pai, ele tinha 89 anos, dei janta pra ele e fui, deixei ele no quarto dele, que hoje aqui, onde é o meu quarto, era o quarto dele, e onde é o meu quarto é o quarto dos meus filhos. E eu fui e deixei as coisinhas dele já arrumadinha, dei a jantinha pra ele jantou. E eu fui falei, pai, eu vou lá na minha mãe, que eu vou buscar o terno lá pro Niel. E quando eu chegar, então antes de eu ir, eu te dou janta e fica tudo certo. E assim foi. Eu dei a janta pra ele, eu falei, pai, você janta, fica quietinho no seu quarto, quartinho dele, na caminha dele, com a televisãozinha dele. Meu pai não dava trabalho pra ninguém. Não dava um pingo de trabalho. Então eu peguei, deixei ele na caminha dele, jantado e fui. Eu fui na minha mãe, fiquei lá uns 20 minutos, meia hora, peguei o terno e voltei. Quando eu voltei, eu me deparei com meu pai caído no chão do quarto dele, segurando a cômoda que ele botava as roupas dele, em tempo da televisão virar em cima dele. E a televisão dele era aquelas de tubo, pesada. Então, se virasse, ia quebrar alguma coisa, ia até matar meu pai, Deus me livre. Eu me deparei com aquela cena. Eu e meu marido, a gente correu, pegamos ele sentindo muita dor. Sentei ele na cama dele e falei, pai, o que tu foi fazer?
você, pai? Já tinha jantado. Ele falou que foi esquentar um café com leite pra tomar. E, gente, era de costume ele esquentar o café com leite, ele tomar café, mesmo ele jantando, ele tomava o café com leite dele depois. Só que eu ia dar depois que eu voltasse de lá da minha mãe. Mas mesmo ele jantando, ele tomava. Era de lei. O cafezinho dele era de lei. Então, eu chamei a atenção dele e falei, pai, poxa, por que você não me esperou chegar? Meu pai, ele nunca gostou de dar trabalho pra ninguém. Então, ele não gostava de dar trabalho. E foi isso que aconteceu. Ele caiu e eu cheguei, peguei ele, botei ele na cama dele e veio minha prima e eu pedi ajuda e meu marido botamos ele na cama dele. E ele, tadinho, com muita dor, muita dor, muita dor, no quadril, muita dor. Só que eu achei que era por causa do tombo. Deitei ele, ele ficou deitado, só que ele ficou, gente, a noite toda reclamando de dor. E eu achei que não precisava de levar para o hospital. Só que eu me enganei e me arrependo amargamente. Quando foi no outro dia que eu levantei, meu pai tava chorando de dor e desmaiou de dor. Eu fiquei desesperada. Quando eu fui ver, na lateral dele, assim, tava aquele roxo, parecia aquele sangue pisado. Roxo mesmo. E eu falei, pai, vamos pro hospital. Peguei um carro, botei ele e fomos pro hospital. Chegou no hospital, era o que eu mais temia. Meu pai tinha quebrado o fêmur. E só com cirurgia que iria melhorar. Bom, e aí começou o meu dilema. Ele não ficou internado, ele não quis ficar internado, porque ele tinha 89 anos e ele já não respondia mais por ele. Mas ele tinha as vantagens dele. Enquanto ele for lúcido, então ele respondia por ele sim. Ele não quis ficar internado e eu vim embora com ele. Só que 2 dias com ele em casa passando mal e morrendo de dor, não deu. Voltei com ele pro hospital. Chegou no hospital, fez mais exames, comprovou a quebra do fêmur. E o médico falou pra mim, olha, isso aí vai ser caso cirúrgico. A gente vai fazer o risco cirúrgico, se não me engano, que é um exame que faz. A gente vai fazer o risco cirúrgico dele e vamos esperar sair uma vaga. Ou pro INTO de Niterói, do Rio, ou pro INTO, gente, eu acho que era lá em Mato Grosso do Sul, negócio assim, mas não era por aqui, era longe. Eu falei, ai senhor, se for pra ele operar, que seja no INTO do Rio, porque vai ficar muito fora de mão. Como é que eu vou fazer com os meus 2 filhos e ter que acompanhar o meu pai? Embora, gente, o meu pai, ele tem eu e a minha outra irmã mais velha. A minha outra irmã mais velha é filha dele de criação, mas é como se fosse de sangue. Ele criou ela, então é filha dele mesmo, porque pai é aquele que cria, não que faz. Fora eu e ela, ele tem mais outros filhos, 8 filhos. 8 ou 6 filhos. 7 comigo e 8 com a minha irmã. Eu sou filha dele única com a minha mãe, e dele eu sou a mais nova. Então, tipo assim, só que na vida do meu pai sempre só foi eu e a minha irmã mais velha. Só nós duas. E o que que aconteceu? E ficou naquilo. E teve uma enfermeira que chegou em mim e falou pra mim assim, se eu fosse você, eu não deixava o teu pai operar. Porque a minha sogra quebrou o fêmur e ela operou e morreu. Então assim, vocês pensam comigo, um senhor de 89 anos, frágil, ter que operar, se operar morre, se não operar morre de dor. Como é que tu faz? E eu tinha que assinar esse termo de responsabilidade. Eu ou a minha irmã. A minha irmã ela não quis assinar porque ela ficou com muito medo. E eu também não podia ver meu pai no estado que tava, eu assinei o termo de responsabilidade. E aí, foi o que aconteceu. Chegou o casamento das minhas irmãs, que foi, se eu não me engano, foi no dia 10 de dezembro, se não me falha a memória. Meu pai tava internado. Depois do casamento das minhas irmãs, acabou que meu marido nem entrou junto comigo, nem foi padrinho junto comigo. Eu fui sozinha. Depois do casamento das minhas irmãs, aí saiu a vaga pra ele no INTO. E aí que começou a minha luta. Desci com ele pro INTO. Chegou lá no INTO, todos os exames que ele tinha feito no hospital de Maricá, eles tiveram que repetir, porque deu alteração. Ele tava com infecção urinária, tava com infecção de sangue, tava com outras infecção. Enfim, pressão alta, não baixava, enfim. E assim foi. Ele foi pro hospital do INTO no Rio, chegou lá, fez todos os exames novamente. Enquanto eles não curaram as infecções dele, eles não operaram meu pai. Então, assim, eu fiquei o mês de dezembro todinho com meu pai no hospital. Aí, quando foi no dia 15 de dezembro ou no dia 20 de dezembro, não lembro diretamente a data certa, saiu a operação dele. Ele operou. Quando ele foi pra operar, ele foi pra UTI. Então eu já não podia mais ficar com ele. Aí eu subi de novo pra Maricá,
para ver os meus filhos. Porque eu tive que ir pro INTO e eu tive que deixar os meus filhos com a minha cunhada. Então eu fui pro INTO e fiquei com meu pai. E aí nesse dia eu subi, que eu não podia ficar com ele na UTI, então eu subi. E até eles transferiram ele pro quarto, tudinho, eu não tinha onde ficar. Eu voltei pra Maricá. Quando foi no outro dia, logo após a operação dele, eu voltei pro INTO. Chegou lá, ele tava na UTI. Gente, quando eu cheguei, meu pai, ele tava com as duas mãos amarradas, não tava conhecendo ninguém, tava tentando agredir os enfermeiros, tava muito alterado. Me espantou quando eu vi ele não me conhecer, perguntando quem era eu, falando que eu queria fazer mal pra ele também. E assim, aquilo mexeu muito comigo, porque era eu que tava ali com ele o tempo todo. Então, ele não me conhecer pra mim foi um choque. E aí eu, com muita calma, peguei no rosto dele e falei, pai, sou eu, a sua filha, Samara. Fui conversando com ele. E aí ele foi voltando à memória. O médico me liberou pra mim ficar com ele na UTI e disse que eu estava fazendo bem pra ele lá e eu podia ficar. E aí eu pedi pra desamarrar a mão dele. Aí o médico foi e falou, ó, a gente até desamarra. Só tem um porém. Se ele continuar agressivo, a gente vai ter que amarrar de novo. Eu conversei com ele e ali meu pai já tava desorientado, já não respondia mais nada por ele. Eu conversei com ele e falei, pai, por favor, fica calminho, fica quietinho, não faça nada, senão eles vão ter que amarrar tua mão de novo. Elas desamarraram. Gente, mas tiveram que amarrar de novo, porque ele tava tentando arrancar os aparelhos, ele não ficava quieto, ele não dormia, ele ficou muito agitado, eu fiquei muito preocupada. Perguntei pra enfermeira se era normal. Ela disse pra mim que era normal por causa da anestesia, que quando passasse o efeito da anestesia, ele ia voltar ao normal, mas que eu podia ficar despreocupada. E assim foi, gente. Meu pai, ele voltou ao normal, graças a Deus. Ele começou a fazer a fisioterapia lá mesmo no INTO e ele começou a andar. Praticamente quase um mês que ele não andava, ele voltou a andar. Eu vou deixar um videozinho pra vocês verem por aqui, ele andando. Vai mesmo pra cá. Tá, mas vai devagarzinho, vai lá. Muito bem. Bota o andador pra frente. Dá um paciente. E... Eu não quero que ande depressa. Tem que ser devagar. devagar. Senão tu... Calma. Aê, Oscar! E ali eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa, ele operou e tá tudo certo, tá tudo bem. E quando foi no dia 24 de dezembro, que foi o aniversário dele, ele completou 90 anos, eu fiquei no aniversário dele, só que eu subi pra passar o Natal aqui com o meu marido, com meus filhos, e no dia 25 eu desci novamente. Aí fiquei, dia 31 eu subi pra passar o ano novo aqui, e dia 1º eu desci. E quando foi no dia 5 de janeiro, meu pai ele teve alta do INTO e veio pra casa. E aí ele tava tomando umas injeção na barriga pra não dar trombose. Eu esqueci o nome da injeção, mas é umas agulhazinhas assim que espetava pra não dar trombose, porque ele ficou muito tempo deitado. Ele tava tomando. E assim, nesse meio tempo, ele veio pra casa e aqueles cuidados, né, gente? Cadeira de roda, eu que tava dando banho no meu pai, eu que trocava meu pai. Gente, meu pai, ele sempre foi um homem que ele não dependia de ninguém pra nada. Ele levantava, ele fazia o cafezinho dele. Meu pai viajava, ia pra Petrópolis sozinho. Ele viajava sozinho, ele voltava. Só que chegou um certo tempo, ele passava muito mal de labirintite, então ele desmaiava muito. Então a gente começou a ficar com medo de deixar ele sair sozinho. Teve um episódio de que ele foi, levantou pra viajar e levantou e foi. E eu saí logo atrás dele pra ir trabalhar. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, ele tava lá passando mal, caído no chão. Então, assim, foi muito rápido. Ele saiu, eu fui atrás, ele passou mal, eu ali pra socorrer ele. Só que o que acontece? Então a gente parou de deixar ele começar a sair sozinho, a viajar sozinho. Então a gente parou de deixar. Aí aconteceu isso tudo, que eu já contei pra vocês. Ele veio pra casa, ficou bem. Aí a gente dava no INTO, eles emprestaram um andador pra ele ficar andando. Então a gente fazia todo esse processo com ele aqui dentro de casa. Porém ficava um pouco difícil, porque o meu chão aqui em casa ainda era grosso. Do quarto dele tinha piso, mas assim, no banheiro é grosso, no corredor é grosso, então ainda ficava um pouco difícil
pra locomover. Tinha que dar banho nele. E eu botava ele na cadeira de roda com a ajuda do meu marido, da minha mãe. Minha tia também me ajudou muito. Então eu levava ele pro banheiro e ali eu dava banho nele. Gente, ali naquela hora, eu perdi todo o nojo que eu tinha. Porque as pessoas que são cuidadoras de idosos, elas fazem por amor. Porque gostam, não por causa do dinheiro. Porque tem que ter muita, mas muita, assim, muita paixão pelaquilo que faz. É uma coisa assim... O que eu passei, gente, eu tô falando pra vocês de nojo porque o que eu passei, eu não vou relatar pra vocês aqui o que eu passei, porque é uma coisa meio constrangedora. Mas assim, o que eu passei, por isso que eu digo pra vocês essa história do nojo, porque as coisas que eu passei com ele aqui, no meu ponto de vista, assim, se eu tivesse que fazer isso pra uma outra pessoa, eu não, por 1 milhão não faria, entendeu? Mas quando é o nosso pai, quando é a nossa mãe, quando é a nossa família, a gente muda o pensamento. Então, assim, meu pai ele voltou a ser uma criança, um bebê. Ele usava fralda ainda. Ele começou a usar fralda de novo. Eu dava banho nele. E assim, ele perdeu toda a vergonha que ele tinha. E assim, ele chorava, porque ele ficava constrangido, porque a gente via ele pelado, então ele ficava constrangido. Falou, papai, não fica não. E teve uma vez que ele pegou na minha mãe e pediu pra mim não abandonar ele nunca. E eu falei pra ele que eu não ia abandonar ele nunca, mas que era pra ele deixar eu ajudar ele. Eu falei, pai, me ajuda a te ajudar. Eu não vou te abandonar. Quando eu mais precisei de você, você sempre cuidou de mim, você nunca saiu do meu lado e eu não vou sair do seu lado. Só que eu preciso que o Senhor deixe eu te ajudar. E ele falava, Senhor, eu não quero ficar dependendo de ninguém, me leva. Eram as palavras que ele ficava falando. E assim, eu tô muito emocionada porque meu pai, ele era um homem muito guerreiro. E vendo aquela situação dele, me dava um aperto no coração porque ele não dependia da gente pra nada, gente. Ele andava sozinho, ele fazia tudo sozinho, capinava quintal, 89 anos capinando no quintal, varrendo, E assim, a gente deixava, porque ele tinha que ter autonomia, a gente deixava ele fazer. A gente não privava ele. Só de sair sozinho que a gente começou a privar. Mas assim, a gente deixava ele fazer, porque ele também não podia ficar deitado numa cama. Só que depois que ele caiu, ele perdeu essa autonomia. E era disso que ele mais sentia falta. E ele ficava falando pra Deus que se fosse pra ele ficar dependendo dos outros, era pra Deus levar ele. Só que em 1 semana meu pai ele melhorou. Ele melhorou assim muito rápido. Ele estava almoçando, já estava comendo sozinho. Ele sentava, ele já estava andando bem. 1 semana certinho dele em casa, ele passou mal novamente. Eu não sei se foi a dose do remédio da pressão, que no hospital eles deram muito forte, então a pressão dele baixou muito. Ele ficou com os lábios brancos, ele ficou pálido, igual uma vela. Eu achei que o meu pai tava morrendo naquela hora. Corremos com ele pro hospital de Maricá. Chegou lá, examinaram ele e viram que ele tava com a pressão alta, mas ele não tava com pressão alta, a pressão dele tava baixa. Mas liberaram meu pai. E eu vim embora. 2 dias depois que liberaram meu pai, ele passou mal de novo. E eu voltei com ele pro hospital. Só que dessa vez meu pai começou a inchar muito. Ele tava com retenção de líquido. Então ele tava inchando muito. Voltei com ele pro hospital. Aí ele se internou. Ele ficou internado no hospital. E o médico conversou comigo, falou que ele tava com uma infecção de urina, que ele tava com uma bactéria no sangue e ele ia ter que ficar internado. E tava com retenção de líquido, gente, ele tava muito inchado mesmo. E tava com retenção de líquido. E ali ele ficou. Ele ficou 1 semana internado. E nessa 1 semana que ele ficou internado, quando completou 1 semana certinho, ele entrou em coma. Mas ele entrou em coma sozinho. Só que um dia antes dele entrar em coma, ele viu o irmão dele que há anos ele não via. Os filhos dele procurou ele, apareceu. Então, assim, de uma certa forma, Deus foi muito bom. Porque Deus deu o privilégio dele ver os filhos dele de novo, porque ele falava muito nos filhos dele, nos meus outros irmãos mais velhos, que é filho dele com outras mulheres. Então, assim, Deus deu o privilégio dele encontrar com os filhos novamente. E foi muito, muito, muito lindo. Eu vou deixar uma fotinha pra você ver a foto de todos nós juntos. Foi muito lindo. E no hospital, o irmão dele foi visitar ele. Gente, o irmão dele é a cara dele. Eu não tenho foto, mas é a cara dele. E ali, eles conversando, e o meu pai virou pro meu tio e falou
você veio em boa hora. Meu pai ele já sabia que ele ia partir. Falou, você veio em boa hora. Aí o meu tio brincou com ele e falou, não, não fala isso não, eu ainda vou lá na sua casa tomar um café. E assim foi, gente. 2 dias depois desse dia, meu pai entrou em coma. Meu pai entrou em coma num domingo. O domingo que eu não pude ir visitá-lo. Porque eu passei muito mal. E a minha irmã mais velha, ela teve um compromisso em outra cidade, teve que ir. Então foi domingo que eu não fui visitá-lo. Ele recebeu visita, mas não foi nem minha nem da minha irmã. Quando foi na segunda que eu voltei pro hospital pra ficar com ele, eu cheguei lá, meu pai já estava em coma. Na sala, não tava na UTI não. Ele tava num quarto normal de visita mesmo, na enfermaria que se fala. Ele tava na enfermaria. E eu não entendi por que, se ele entrou em coma no domingo, por que não botaram ele já na UTI? Não, isso eu não entendo. Eu não entendo isso até hoje. Enfim, eu cheguei lá, ele tava em coma, o médico passou, o médico falou, olha, ele entrou em coma sozinho, a gente tá esperando uma vaga lá na UTI pra botar ele. Aí eu entendi que não tinha vaga, mas tinha sim, tinha vaga. E não é UTI, é RPG que se fala aqui. A gente tá tentando uma vaga no RPG pra colocar ele. E eu vou prescrever a alimentação dele, que era tudo por sonda. E eu tentava falar com ele, meu pai não reagia em nada. Eu fazia assim no pé dele, ele não reagia em nada. E aí conseguiram a vaga pro RPG. Na segunda-feira, já era à noite. Conseguiram a vaga dele. Aí ele foi transferido pro RPG e eu não pude ficar com ele de acompanhante na UTI. Só que, gente, eu lembro perfeitamente que quando ele conseguiu a vaga dele pro RPG, me deu um alívio muito grande, porque eu achei que meu pai ia melhorar. Mas não foi o que aconteceu. Aí levaram ele pro RPG, ele ficou lá no RPG. E um dia antes de me falecer, teve uma tempestade muito forte. E aqui a gente ficou tudo sem luz. E nesse dia, a gente tava tudo no escuro, chovendo muito, caiu árvore. Olha, foi um desastre total da natureza que teve um dia antes de eu falecer. E eu queria, porque queria ir pro hospital ver ele, e assim eu fiz. Eu fui pro hospital pra ver ele, e chegou lá no hospital. Desculpa, gente. E chegou lá no hospital, eu não pude ver porque ele tava no RPG, mas eu fiquei lá com ele. Aí eu vim embora. Quando foi no outro dia, como não era na UTI, não pode entrar por vez, eu deixei a minha irmã ir ver ele e eu fiquei. E isso foi no domingo. A minha irmã foi, viu ele e eu fiquei em casa. Quando ela chegou, ela falou, Samara, o médico pediu pra deixar o telefone ligado, que a qualquer momento ele pode ligar. Meu pai ele pode falecer a qualquer momento. Ou eles vão transferir meu pai para fazer uma hemodiálise, porque o rins do meu pai tá parando. E assim foi. Eu falei, não, ele vai melhorar. Eu creio que ele vai melhorar. E quando foi na segunda-feira, por volta de 11 e pouca da manhã, me ligaram do hospital, perguntando se eu era filha do seu Oscar. Eu falei que sim. Aí a menina do hospital falou, Dona Samara, aqui é do hospital, a gente tá pedindo pra que você venha aqui trazer os documentos do seu Oscar, porque a direção do hospital tá pedindo. Gente, na hora que ela falou, eu já imaginei que meu pai tinha falecido. Alguma coisa já tinha falado pra mim que ele faleceu. Por quê? Meu pai estava internado já tinha 2 semanas. Ele ficou lá uma semana completa ele entrou em coma, e 1 semana de coma ele faleceu. Então eu já sabia que ele tinha partido. Eu já sabia. E aí, porque não tem como. Se ele ficou 2 semanas lá, os documentos dele já estavam lá. Então, assim, não tinha por que eu levar. Ela não queria falar por telefone, porque essas coisas não se falam por telefone. E na mesma hora eu desliguei o telefone, liguei pra minha mãe desesperada. Falei, mãe, meu pai faleceu. E ele foi um desespero total. A menina nem tinha me falado isso, mas eu já sabia. E ali pra mim foi um desespero total. E eu fui pro hospital. E chegou no hospital,
ele tava na primeira cama. E a sala do RPG tem uma janelinha que é transparente. Então, dá pra ver ele. Quando eu cheguei, que eu olhei e eu não vi ele, eu falei, meu pai faleceu. E ali pra mim, parecia que eu tava sonhando, que eu tava num pesadelo, que não era real. O médico veio, confirmou, falou que ele não tinha resistido, que infelizmente tentaram de tudo, mas a idade dele já estava avançada e a infecção urinária generalizou, os órgãos deu falência e não tinha o que se fazer. E infelizmente perdemos o seu Oscar. A minha irmã desmaiou, minha mãe segurou ela e eu fiquei sem reação. Aí eu fui pra reconhecer o corpo dele na pedra. Primeiro foi minha irmã, depois fui eu. E ver ele ali daquele estado me doeu muito. Me doeu muito, 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 muito. Aí fomos preparar as coisas pro velório dele, pro enterro. A minha irmã, ela pagou o enterro do meu pai. E assim, a gente muito triste. E na hora lá que a gente tava velando meu pai, o caixão começou a minar água, porque ele tava muito inchado. Tava saindo água dos poros dele. Ele tava muito inchado. E aí, o caixão começou a minar água. E no dia do enterro dele mesmo, que foi no outro dia que a gente foi enterrar ele, o caixão estufou e teve que enterrar às pressas o meu pai. E assim, foi muito triste. Porque como eu já disse pra vocês no começo do vídeo, meu pai ele era meu alicerce. Ele era tudo na minha vida. Eu não me imagino perder minha mãe. Eu perdi meu pai, eu perdi um filho. Eu não imagino perder minha mãe. Mas eu sei que a gente não vive pra semente, a gente tem que estar preparado pra tudo nessa vida. O meu pai, a perda dele foi uma lição muito grande pra mim. Foi assim, quando eu perdi meu filho, eu tava muito forte. Porque eu já tinha perdido meu pai. Então tem gente que fala que eu sou forte, mas é por conta disso. Porque eu perdi o meu pai. Eu tive que ser forte. E quando eu perdi meu pai, depois de uma semana que meu pai faleceu, eu tentei me matar. Porque o desespero era tão grande, mas tão grande. Eu tentei me matar. E ali eu vi que, pra mim, não tinha mais por que eu continuar vivendo. Eu morava com meu pai. Tudo era meu pai. Tudo era meu pai. E quem me salvou foi o meu filho mais velho, Adri. Que ele era debaixo da porta do banheiro e falou pro meu marido que eu tava caída no chão. Meu marido veio, me pegou, me deu banho. E eu lembro, assim, dos flash apenas. Que ele que me salvou, entendeu? Então, assim, fui pro hospital. Cheguei no hospital, o médico entendeu, eu conversei com o médico disse que não se fazem mais chumbinhos como antes, que senão eu tinha morrido. E assim, gente, é desesperador. Eu ia entrar numa depressão muito grande. Na verdade, eu entrei numa depressão muito grande depois que eu perdi meu pai. É por isso que na perda do meu filho eu não me permiti entrar em depressão. Porque se eu entrasse, eu tenho certeza que eu iria morrer. Eu não iria estar viva agora. Então eu falei, Deus, se o Senhor me permitiu ficar viva, não permita que eu entre em depressão. Eu não aceito. Porque, gente, é muito ruim. Eu sei como é que é. Porque eu tentei me matar. Então, eu pedi muito a Deus pra não deixar isso acontecer. E graças a Deus, Deus não deixou. Deus tá sendo muito meu alicerce. E assim, gente, não é que eu seja forte, mas é que eu já levei tanta porrada da vida que é muito difícil, entendeu? Então, assim, passou um filme na minha cabeça naquela hora. Passou um filme. Meus filhos, e eu olhava pra eles assim, eles desesperados, e eu falando o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. Mas é um desespero tão grande que nessas horas a gente é egoísta, a gente só pensa na gente, a gente não pensa no próximo, a gente não pensa em quem vai ficar, a gente só pensa que a gente quer acabar com a nossa dor, com aquilo dali, a gente quer aliviar aquilo dali de qualquer forma, sem pensar
na dor do outro. Então, assim, eu fui egoísta naquela hora. Mas graças a Deus eu tô aqui, eu tô bem. E assim, foi muito doloroso. Tanto perder o meu pai quanto perder o meu filho. Perder um filho, meu Deus do céu, as pessoas olham e falam, ela tá bem. Não, eu não tô bem. Só Deus e eu sabe como que eu tô por dentro. Só Deus sabe como que é quando eu deito minha cabeça no travesseiro. Só Deus sabe o que eu converso com ele. Só Deus sabe o que eu tô sentindo, o que a minha cabeça pensa. Só Deus sabe. Então eu não tô bem. Eu tô rindo, eu tô brincando por fora, mas por dentro ninguém me conhece, ninguém sabe como que eu tô. Então, assim, eu pedi muito pra Deus pra não deixar eu entrar em depressão, porque eu sabia o que eu já tinha passado há 3 anos atrás e eu não queria passar por isso de novo. E graças a Deus eu tô aqui de pé porque Deus tem me sustentado muito. E a perda do meu pai me ensinou justamente a ser forte. Porque eu ia enfrentar outras coisas, como eu vou enfrentar muitas coisas ainda que vão vir. Porque a vida ela é um ciclo. Ela começa para um e termina para outro. E assim vai. E assim vai. Minha mãe não vai viver para semente. Meus filhos não vão viver para semente. Eu não vou viver para semente. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Então Deus está me ensinando agora a ser forte. Lá atrás, há 3 anos atrás, ele me ensinou a ser forte. Mas eu fui fraca. Porque eu tentei acabar com a minha vida. Porque o desespero foi tão grande, gente, mas tão grande, que eu tentei acabar com a minha vida. O vazio ficou. E até hoje eu sinto a falta do meu pai. Só que lá atrás, há 3 anos atrás, Deus me ensinou ali a ser forte. Entendeu? Mas mal sabia eu que o que tinha ainda pra vir. Só que ele o tempo todo ali do meu lado, segurando a minha mão, me dando força pra mim não desistir. Então, gente, o que eu venho falar pra vocês hoje, ame hoje, abrace hoje, fala eu te amo hoje, porque amanhã pode ser muito, muito tarde. Não briguem, não durmam brigados, não ficam de birra, não vire a cara, não façam isso. Porque hoje tá aqui tudo bem contigo, amanhã já não vai estar mais. E assim, a vida é uma só. E a gente tem que aprender a amar muito o próximo. Ame muito a tua família, ame muito seus amigos, abrace muito, beije muito. Chegue a ser chatos, mas nunca, em hipótese alguma, vire as costas. E depressão é uma coisa muito grave. Não é frescura, não é fogo. É uma doença e ela precisa ser tratada e principalmente entendida. Então o vídeo de hoje é esse. Desculpe eu ter me emocionado muito, porque é uma coisa que mexe muito comigo, não é fácil. E graças a Deus, Deus tem me dado muito conforto. Hoje eu tô bem, não 100%, mas eu tô bem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, deixa teu like, compartilha, se inscreva no canal pra gente crescer mais. Eu venho agradecer muito a vocês pelos 119 inscritos, porque pra mim é um número bom. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!